Olá, bem-vindo ao canal. Este é o terceiro vídeo em que eu estou tratando sobre o Sermão da Montanha. E olhando esse slide, você pode me perguntar, mas o que uma luta de boxe tem a ver com o Sermão da Montanha? Realmente, uma luta de boxe nada tem a ver com o Sermão da Montanha. Mas este slide está aqui porque eu quero ilustrar o tema de hoje. Nesta luta, nós vemos dois boxeadores que estão lutando e um decididamente está tomando golpes terríveis. Neste momento, o seu técnico atira a toalha sobre o ringue e o juiz para, dando a vitória ao técnico, ao lutador adversário. A toalha, então, significa um momento em que a pessoa se rende. Ela percebe que dali para frente é impossível continuar vivendo. E Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim começa o Sermão da Montanha. Nestes versículos, nós até já tratamos no vídeo passado sobre o que vem a ser o pobre em espírito. Mas hoje eu gostaria de dar uma ênfase para que você possa ser libertado de certos conceitos religiosos e que eu tenho certeza tem prejudicado a sua vida cristã. No Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículos 17 e 18, Jesus disse o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Isso Jesus está dizendo dentro do Sermão da Montanha. E mais à frente ele vai dizer o seguinte: olha, se alguém chamar o seu irmão de louco, já está matando. Jesus foi mais adiante disso e ele fala: se um homem olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. E agora, onde fica a possibilidade de um ser humano realmente guardar a lei? O que o Sermão da Montanha significa para o cristão? Um acréscimo nas dificuldades para a sua religiosidade? Ou ele é de alguma forma uma libertação? Eu já adianto que o Sermão da Montanha é uma forma de libertação e, se eu bem compreendê-lo desde o início, passagens como estas que eu acabei de citar não trarão nenhum fato danoso à sua relação com Deus. O propósito da vida cristã, aliás, o propósito de Deus, é a santificação do ser humano. A santificação é um processo. Não quer dizer jamais que o ser humano, antes da sua glorificação, que coincide com o retorno de Jesus, ele venha a estar sem pecado. Sempre teremos pecados em nossas vidas e sempre teremos a propensão para o pecado. Mas a luta do ser humano é muito bem ilustrada por uma conhecida analogia que se faz à borboleta. Então aquela lagarta que está ali ainda num estado feio, num estado de alguma forma asqueroso, e essa lagarta ali então ela vai criar um casulo, e toda aquela luta, ao final ela tem que fazer um grande esforço para sair daquele casulo, e quando ela sai é uma linda borboleta. Essa é realmente a luta e a vida do cristão. Nada é fácil no princípio. Por isso mesmo é que nós estamos estudando esses primeiros versículos do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. O propósito de Deus é realmente que nós sejamos pessoas completamente diferentes. Se alguém te bater na face esquerda, dê também a face direita. Se alguém te pedir a capa,
dê também a túnica. Se alguém te exigir que você ande com ele 1 milha, vá 2 milhas. Isso são conceitos que Jesus está colocando que parece que realmente o Sermão da Montanha se tornaria intransponível para um ser humano, e que aqueles que defendem que, na verdade, o Sermão da Montanha não passa de ideais inatingíveis, esses fatos todos podem desanimar as pessoas. Mas o propósito de Deus é fazer com que as pessoas alcancem o seu caráter. Olha o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Há uma grande dificuldade no meio cristão, especialmente no meio evangélico, de compreender esta relação entre as obras e a fé, entre a lei e a graça. Matteo Henry diz então: somos feitura sua. Ele se refere à nova criação, não apenas como pessoas, mas como santos. O novo homem é uma nova criatura e Deus é o seu Criador. Assim, quando eu me disponho a ser cristão e quando eu inicio essa caminhada, eu não serei mais o mesmo, em hipótese nenhuma. Mas isso nos deixa um pouco perplexos. E o que a questão do pobre em espírito, bem-aventurado o pobre em espírito, feliz o pobre em espírito, tem a ver com isso? O apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, 17, ele vai dizer o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Sermão da Montanha é tido por muitos teólogos, aqueles que escrevem, comentam sobre os capítulos 5, 6 e 7 do livro de São Mateus, como uma carta de princípios do reino de Deus e como uma escada no reino de Deus. As bem-aventuranças propriamente ditas são uma escada. O primeiro degrau é a pobreza em espírito, e nós vamos recordar aqui neste vídeo hoje sobre este assunto. E o segundo degrau é para os que choram, aquelas pessoas que choram. Quem são os que choram? Nós vamos tratar num próximo vídeo a respeito disso. Mas uma pessoa mansa é essencial como cristão. Não existe cristão que não tenha mansidão ou que não esteja buscando intensamente a mansidão. Mas se eu não tiver a pobreza de espírito, e se eu não chorar sobre isso, jamais eu serei uma pessoa mansa. A lei de Deus confronta o ser humano. Tanto isso é verdade que as pessoas rejeitam muitas vezes o cristianismo em decorrência das exigências éticas que no cristianismo se diz da luta contra o pecado. As pessoas têm uma certa rejeição. Primeiro, porque veem nisso meras imposições sem um resultado feliz. Segundo, porque veem nisso algo contra a sua natureza, e isso é verdade. A lei de Deus contraria a natureza humana. John Wesley diz o seguinte: ele vê a pessoa que é pobre em espírito, que está confrontado pela lei de Deus, ele vê mais e mais os maus impulsos que brotam daquela raiz maligna. Tem consciência de seu orgulho e de sua arrogância de espírito. Sabe da sua constante inclinação para pensar de si mesmo mais do que convém. Está convencido de sua vaidade e da sede de estima e honra que vem dos homens. Sabe que possui ódio, inveja, ciúmes, vingança, ira, maldade e amargura. Este é o texto de John Wesley, o fundador do metodismo. Como é que a pessoa percebe isso na sua vida? Quando ela é confrontada com a lei de Deus e quando o Espírito Santo toca no seu coração para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Então, nessas circunstâncias, ninguém se sente feliz ao perceber essa gama de defeitos da carnalidade do ser humano, quando ele é confrontado pela lei de Deus. É necessário agora uma atitude. E essa atitude ela vai variar de pessoa para pessoa. Um vai rejeitar simplesmente essa conversa e não se fala mais nisso. O outro vai olhar para si mesmo e dizer: eu não sou tão mal assim. E começar a apresentar então as suas excelentes qualidades que possam ser levadas ao trono de Deus e fazê-lo entrar pelos portais das cortes celestiais. Nós sabemos que esse segundo caminho também não será proveitoso. O terceiro caminho é este que nós estamos tratando aqui. É a questão da pobreza em espírito libertadora, que retira do homem uma carga absurda. Porque a lei, na verdade, como o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 4, ela nos serviu de aio. O aio é um guia, é alguém que conduz aí os cegos. O aio é aquele que pode nos levar a algum lugar. Mas a lei, ela nos serviu e nos serve de um guia para nos conduzir a Cristo. Em que sentido? Quando eu percebo toda aquela malignidade descrita agora mesmo por John Wesley, e eu vejo que a minha situação é desesperadora, eu resolvo não deixar o assunto para trás, e resolvo também não tentar justificar a mim mesmo perante Deus, exibindo todas as minhas conquistas e a imagem que eu tenho na sociedade perante as pessoas. Aí então Cristo pode fazer a obra que tem que ser feita. E o apóstolo então conclui o raciocínio dizendo: para que pela fé fôssemos justificados. O Evangelho então é algo libertador. Por quê? Porque o Evangelho é claro que as minhas obras, seja quais forem, por mais louváveis e admiráveis pelos homens, pela sociedade que sejam, por mais que eu seja uma pessoa estudiosa, trabalhadora, um grande contribuinte para a sociedade em que eu vivo, nada disso tem valor quando se trata de resolver o problema dos nossos pecados, das nossas falhas, da relação que eu tenho com Deus. O Evangelho diz que a única solução para a minha vida é a morte de Jesus Cristo, que pagou os meus pecados na cruz. Mas se o Evangelho me diz que eu não preciso me preocupar com as minhas obras e que eu devo seguir em frente e me sentir justificado apenas pelo que Jesus Cristo fez na cruz, Spurgeon vai dizer o seguinte: essas bênçãos do Evangelho se inclinam até o ponto exato onde a lei nos deixa, quando ela faz por nós o melhor em seu poder e desígnio. Há um momento em que eu tenho que me libertar da lei. Não que eu não vá guardar a lei, não que eu não vá fazer as obras que Deus gostaria e requer que eu faça, mas eu já não vou mais estar vivendo em função da lei. Não será mais essa a minha preocupação. Então, no momento em que a lei me deixa, ou eu deixo a lei, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto, o máximo que a lei pode realizar por nossa humildade decaída é deixar evidente a nossa pobreza espiritual e nos convencer dela. Então, o papel da lei é, de fato, nos convencer da nossa pequena espiritualidade, da nossa falta de condição de nos apresentarmos a Deus. John Wesley, então, vai dizer: a pobreza em espírito, portanto, é um justo senso do pecado interior e exterior. É o reconhecimento da nossa verdadeira culpa e impotência. Esse é o primeiro passo que damos na corrida espiritual à nossa frente. Carson vai dizer também: dentro deste quadro, pobreza de espírito vem a ser uma confissão geral da necessidade que uma pessoa tem de Deus. O humilde reconhecimento de impotência sem Ele. Perceba então uma coisa: quando eu entro na vida cristã,
sem o entendimento de que o primeiro degrau é a pobreza em espírito, é o reconhecimento da minha insuficiência, da minha impossibilidade, da minha condenação certa, quando eu tento me justificar pelos meus próprias obras, os meus próprios atos, quando eu começo a achar que eu sou muita coisa, isso vai causar em mim um desespero. E milhares de pessoas têm abandonado o cristianismo neste momento. E milhares de pessoas têm dado um mau testemunho porque foi dado às demais um sinal trocado. Vejamos o caso na década de 60, nós tivemos aquele movimento hippie. Aquele movimento da juventude de 1960 foi um movimento contrário aos valores americanos. Em outras palavras, ao cristianismo americano que havia naquela década. Enquanto os americanos consumiam desesperadamente, enquanto os americanos não explicavam as razões dos seus costumes, dos seus dogmas, do proceder, enquanto os americanos estavam ali ainda oprimindo a raça negra, enquanto os americanos estavam no Vietnã, os jovens, os filhos daquela geração, eles não podiam compreender que cristianismo era esse. Aliás, eu tenho minhas dúvidas se eles conseguiram entender o que realmente era o cristianismo. Então nós vimos todo aquele movimento do paz e amor, que na verdade buscou uma solução correta pelos caminhos errados. E por quê? Pela má concepção a respeito de Deus, do plano da salvação e da minha pessoa dentro dessa luta. Então aquela ideia legalista da pessoa ter que fazer, da pessoa ser muito rígida, da pessoa ser melhor que os outros, isso revoltou a juventude daquela época. Ora, todo cristão legalista que não percebe que a lei é meramente um aio para que eu possa entender quem realmente eu sou, as minhas dificuldades, e que este aio, este guia me leve para Jesus Cristo, e eu chegue a Jesus Cristo e diga: a minha situação é desesperadora, porque o Senhor diz que eu não posso sequer pensar de uma forma ruim sobre uma mulher, ou falar palavras duras para o meu irmão, e eu já estou pecando, e eu não tenho condições de fazer o contrário, e eu sei que estarei indo para o fogo do inferno. Em desespero, Jesus vai dizer para essa pessoa: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Na verdade, o que Jesus vai dizer, está dizendo, é o seguinte: deixa que eu levo o problema. Eu opero em você o querer e o efetuar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz exatamente isso. Deus é o que opera em vós o querer e o efetuar. Portanto, nem querer abandonar o pecado é coisa minha. O que eu posso é desesperadamente soltar um grito e pedir a Deus socorro, porque as coisas não estão bem. Deus vai me mostrar onde eu estou errando. E depois, Deus vai me pôr o desejo no coração de abandonar aqueles erros. E finalmente Deus vai operar para que eu definitivamente abandone aqueles erros, iniciando esse processo de santificação do crente. A pessoa que não pensa assim carrega pedras imensas, carrega uma vida cheia de hipocrisia, porque ela não é capaz de olhar a si mesma no espelho e dizer: realmente você é o que as pessoas pensam. E essa angústia, esse peso dessa pedra só pode ser tirado de nós de uma forma: se nós reconhecermos que somos totalmente impotentes, insuficientes, incapazes
de conseguirmos uma mudança por nós mesmos naquilo que Deus quer construir do nosso caráter. Olha o que diz aqui essa obra muito bonita e maravilhosa, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que são comentários para exegese e tradução. E no volume sobre Mateus, dá-se uma definição, algumas definições sobre o pobre em espírito. E diz aqui, os que reconhecem ou confessam que precisam da ajuda de Deus. Os que confiam completamente em Deus. E aí diz, uma tradução usa uma frase impressionante, que se apresentam perante Deus com as mãos vazias. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, que eu tenho dito para mim todos os dias. Enquanto eu estiver lutando com as minhas próprias forças, enquanto eu não me despir das minhas justiças e das minhas justificativas e do meu esforço de fazer as coisas corretas, eu vou ser como o lutador do boxe que está apanhando sem misericórdia alguma, lutando para estar em pé dentro do ringue, e quanto mais em pé fica, mais apanha. Só há uma solução: jogar a toalha. Jogar a toalha e entregar a Deus com a expressão: eu estou de mãos vazias, eu confio somente em Ti, eu preciso da sua ajuda, mais do que da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor opere em mim o querer e também o efetuar. Enquanto isso não ocorre nas nossas vidas, a vida cristã é um verdadeiro tormento. Gandhi disse que ele não era cristão por causa dos cristãos. As denominações cristãs, os cristãos em geral, nós temos dado sinais trocados para as pessoas. E com esses sinais trocados, nós não podemos nem dizer que as pessoas saibam o que vem a ser cristianismo. Olha como é importante nós nos despirmos do eu, esvaziarmos de nós mesmos, para sermos felizes, tranquilos. Não é mais um problema meu, propriamente dito, ser perfeito perante Deus. Deus me fará perfeito, a sua companhia, o andar junto. Mas a pessoa poderosa, ela tem dificuldades. E quando eu digo poderoso, não estou me referindo aos poderosos deste mundo. Eu estou me referindo àqueles que pensam que são poderosos dentro da igreja, pelo louvor que recebem. Georges Chevreul, um pensador católico, ele diz o seguinte a respeito dessa situação: o homem importante, o rico, o orgulhoso, são termos sinônimos no Evangelho, tem um sentimento exagerado do seu valor. Esse sentimento é alimentado pela lisonja dos aduladores, que nunca faltam. Mas como está satisfeito com a sua pessoa, o orgulhoso para o seu desenvolvimento e condena-se à mediocridade. E eu diria aqui a mediocridade espiritual. Persuadido de sua importância e confiando igualmente nos meios exteriores de que dispõe para realizar os seus desejos, peca por excesso ao calcular as suas probabilidades de êxito. Qual a sua probabilidade de êxito na salvação da sua alma? Por outro lado, o assunto que nós tratamos nesse vídeo nada tem a ver com autoestima. Eu posso ter uma excelente autoestima, me considerar como alguém importante que foi comprado pelo sangue de Cristo, saber das minhas capacidades, do meu potencial, dos dons que Deus me deu, e ainda assim ser uma pessoa humilde, porque sabe que em mim mesmo não habita nenhum bem, que a minha inclinação é para o mal. Amigo, finalmente então, eu faço esse apelo para mim e externo para você,
que a nossa vida seja a vida de quem, num determinado momento na história da nossa vida cristã, na nossa própria história, nós estivemos cheios de vontade, de certezas de que eu posso, eu venço esse pecado, e esquecendo-se, na verdade, de quem opera essa obra em nós. E nesse momento nós caímos num verdadeiro desespero. Mas é nesse momento que a gente joga a toalha e diz para Deus: eu não suporto mais, eu sou um poço de hipocrisia e eu quero entregar a situação do jeito que está para o Senhor, faça do jeito que dá, e daqui para frente a responsabilidade não é minha mais. Sabe, a gente entregar para Deus aquilo que não dá mais, que é essa luta nossa para sermos pessoas cheias de si. A pobreza de espírito é de fato o primeiro passo na vida cristã. É o primeiro passo na felicidade de um ser humano. Que Deus te abençoe. Curte o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para nos ajudar nesse projeto. Um abraço e até o próximo.